Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de Lua e constelações. Na aula passada a gente falou um pouco sobre algumas características da Lua, falou sobre as fases da Lua, porque a gente consegue ver a Lua em locais diferentes, durante dias diferentes, já que ela se põe e nasce em horários diferentes durante a sua lunação. E hoje a gente vai ver outras características sobre a Lua, e falar também um pouquinho sobre as constelações, certo? Então, o que a gente vai ver sobre a Lua hoje? É uma coisa que todo mundo gosta de ver, que são os eclipses. Então, a gente tem dois tipos de eclipses. A gente tem os eclipses solar e os eclipses lunar. Como é que eles acontecem? Será que vocês sabem? Então, eu trouxe aqui essa imagem de forma mais generalizada. E daqui a pouco eu trago um de cada um desses tipos de eclipse de forma mais aberta para vocês conseguirem identificar melhor, certo? Mas, de modo geral, os eclipses, eles acontecem de forma, tanto o eclipse solar como o eclipse lunar, e eles apresentam algumas coisas, alguns detalhes em específico que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, de acordo com os raios de sol, a gente consegue identificar que algumas sombras elas vão aparecer quando a gente vê um eclipse. Então, eclipse é quando a luz da lua ou do sol ela é tampada. Então, com isso, ou gera... atualmente, a gente não consegue ver essa mudança de claridade, porque geralmente, por exemplo, os eclipses lunares, que são mais frequentes, eles acontecem durante a noite e não pensem, obviamente, já que vocês viram na aula passada que a lua não está no céu só à noite, ela também pode estar durante o dia. Mas durante a noite, quando a gente vê um eclipse, a gente não vê tanta mudança na luminosidade, já que a gente mora, boa parte, né, nem todo mundo, mora nas cidades, e as cidades elas normalmente são bastante iluminadas, e essa diferença a gente não consegue visualizar. Mas quem mora em zona rural, é bem mais fácil de identificar essa mudança de luminosidade durante os eclipses. Então, quando acontece essa sombra na Terra, essa sombra tem dois picos, que é o bastante escuro e o parcialmente escuro, ou seja, onde não recebe luminosidade de forma alguma, praticamente, e outro que recebe uma sombra, que é o que a gente chama de umbra e penumbra. Então, a umbra ela é a região mais densa dessa sombra que é formada, e a penumbra é a parte mais um pouco mais clara, mas que ainda assim sofre influência aí dessa, desse eclipse, tanto solar como lunar. Então percebam que a gente tem a umbra e a penumbra tanto no solar como no lunar, certo? E como é que isso acontece? Como é que a gente consegue identificar como é que a gente consegue distinguir a forma como acontece um eclipse solar do eclipse lunar? Então vejam só. O eclipse solar, ele acontece porque vocês sabem que a Lua, ela gira em torno da Terra, da mesma forma que a Terra gira em torno de si, também faz aí a sua translação em torno do Sol. E também vocês viram na aula passada que a Lua não está no céu só durante a noite. Então, durante o dia, a Lua também pode estar no céu, dependendo da sua fase. Ou seja, se a Lua também pode estar no céu durante o dia, pode ser que de alguma forma ela consiga passar na frente do Sol. E é isso que causa o eclipse solar. Ou seja, durante o dia, a Lua está lá no céu e às vezes, como ela está lá no céu junto com o Sol, às vezes elas acabam se alinhando, formando ficando paralelas à Terra. Então, quando isso acontece, então veja só, quando essa linha paralela é formada entre o Sol, a Lua e a Terra, a gente vê o eclipse. Então, com isso, a gente forma o que a gente comentou no slide anterior, a gente forma um eclipse total e a gente forma um eclipse parcial, que é essa diferença entre umbra e penumbra. Então, nessa região aqui, ó, da umbra, que é o eclipse total, a gente tem basicamente a noite no dia. Então, pode ser 3 da tarde. Acontecer isso, quem está na região de umbra vai acabar ficando totalmente escuro por um período pequeno, certo? E como é que acontece o eclipse lunar? O eclipse lunar acontece quando a Lua ela está do lado oposto à Terra. Então veja, eclipse solar. Eclipse solar é Sol, Lua e Terra.
E eclipse lunar é Sol, Terra e Lua. Então, é quando a Terra ela tampa a luminosidade da Lua que reflete a partir dos raios solares. Então, como é que a Lua brilha para a gente? Quando o Sol bate na Lua e reflete, e a gente consegue identificar ela durante a noite. Mas quando esses três corpos celestes estão alinhados, sendo que a Terra está entre o Sol e a Lua, é onde a gente vê o eclipse lunar, certo? Então, essa é a diferença entre eclipse solar e eclipse lunar. Porém, além dos eclipses, o Sol também tem outras influências na Terra. Então, a gente viu as influências da Lua, como por exemplo, os dias que formam um mês, já que a Lua ela tem a sua fase de lunação de aproximadamente 29 dias e meio. O Sol ele também tem algumas características, ele causa na gente, no nosso dia a dia, mudanças bem significativas, como é o caso das estações do ano. Então não é só nos eclipses que o Sol ele tem influência no nosso dia a dia, na nossa vida. Também um dos exemplos, entre outros, é a formação das estações do ano. Isso é só para relembrar vocês, certo? A gente tá meio que um pouquinho fora de Lua e constelações. É só um parêntese para a gente falar um pouquinho aí sobre e relembrar as estações do ano, que também está no livro de vocês, nesse conteúdo. Então, mesmo a gente em locais que não estão necessariamente próximos aos trópicos de Câncer e Capricórnio, que é o que sofre influência direta com as estações do ano, a gente ainda assim sente uma diferença bem considerável. Por exemplo, num período que a gente está, vamos colocar aqui no meio, a gente está entre outubro, ou melhor, entre setembro e dezembro. Então, ó, a gente está por aqui. O planeta está nessa região aqui, mais ou menos. Isso está bem perto do Sol. Mas lá no mês de junho, vocês lembram no mês de São João? É bem frio. Então, ó, porque a gente está mais distante. Então, mesmo a gente não estando nos hemisférios sul e norte, ainda assim a gente sofre influência do Sol, já que o processo, essa translação que a Terra faz em torno do Sol, é numa elipse no qual o Sol não está bem no centro. Então, dependendo do período do ano, a gente vai estar mais longe ou mais perto do Sol, que isso causa influência na nossa região também. Mas para quem está nos hemisférios sul e norte, eles apresentam estações do ano bem definidas, só que são estações diferentes de acordo com cada hemisfério. Então, por exemplo, no solstício de dezembro, que é isso aqui, a gente tem o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. E assim, a gente vai continuando de acordo com cada um dos hemisférios, de acordo com cada um dos solstícios ou equinócios que acontecem nesse período que estão descritos na imagem, certo? Então, continuando, vamos falar um pouco sobre as constelações. Eita, acabei pulando o Czinho aqui. Então, ó, constelações são agrupamentos de estrelas ligadas por linhas imaginárias usadas para representar objetos, animais, criaturas mitológicas ou deuses. O conceito de constelação surgiu durante a pré-história, quando as pessoas as usavam para descrever suas crenças ou mitologias. Por isso, diferentes civilizações adotaram ao longo da história as suas próprias constelações. Então vejam que esse assunto aqui, essa parte de constelações, ele entra mais na questão de astrologia do que a astronomia, ou seja, é uma pseudociência. Então aqui está mais para um conceito de representação e apresentação dos conceitos que são apresentados na astrologia, certo? As constelações, de modo geral, são as civilizações antigas que usavam, no caso, e algumas até hoje, quando fala sobre signos, por exemplo, que só focam novamente, é uma pseudociência, então os fatos que acontecem não são comprovados pela ciência, ainda assim é uma coisa bastante utilizada na sociedade atualmente. Então, as constelações também as constelações também desempenham importante papel durante as navegações, pois eram usadas para orientação. Além disso, a palavra constelação tem origem do latim constellatio, cujo significado é agrupamento de estrelas. Então vejam que, por mais que ela não seja basicamente usada na ciência, quando a gente fala sobre um corte entre a astronomia e a astrologia, ela é bastante utilizada e é bastante útil para diferentes tipos de povos. Então, por exemplo, algumas pessoas usam as constelações para conseguir se posicionar em determinado local na Terra, por exemplo. Então, como eu falei aí,
as importantes navegações usavam, e alguns ainda usam, as constelações para conseguir se localizar, conseguir ter um rumo específico para conseguir se localizar em mar aberto, por exemplo. Então, para que se entenda por completo o conceito de constelação, é necessário salientar que sua grande importância, ou melhor, salientar sua grande importância para a astrologia. Então, mais uma vez focando, existe um diferencial enorme entre a astronomia e a astrologia, certo? Então, esta astrologia é o que a gente chama de pseudociência e que ela é bastante importante para questões como navegação, questão sobre alguns conceitos mitológicos e até mesmo para a formação dos signos. Então, os signos são conhecidos como Capricórnio, Câncer, Aquário, Leão, Peixe, entre outros. Todos eles são oriundos das diferentes constelações que a astrologia conseguiu diferenciar, conseguiu formular durante um longo período, certo? Então, gente, é basicamente isso, esse conteúdo sobre os diferentes conceitos e características sobre o nosso céu. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, falando sobre a Lua, sobre o nosso satélite natural, no caso, e as constelações. E próxima aula a gente já entra com conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.